Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos conceitos que são de verdade os mais poderosos no universo das finanças pessoais. Essa é a grande pergunta, né? Aquela que todo mundo se faz e que parece, assim, gigante, quase impossível de responder. Mas olha, a resposta pode ser bem mais simples do que parece. E a chave para essa resposta está toda contida nesse número aí, 4%. Pode parecer pouco, mas essa é a base de uma regra de aposentadoria que é surpreendentemente forte e que já foi testada a exaustão. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. A gente vai começar com a matemática por trás da coisa, depois vamos falar sobre os maiores perigos, ver como essa regra se comporta em cenários difíceis e, por fim, como dá para adaptar tudo isso para cada realidade. Ok, mas qual que é a lógica aqui? De onde vem essa mágica? Na verdade, é bem simples. Tudo se resume à diferença entre o quanto um portfólio rende e o quanto se tira dele todo ano. E o que é super interessante aqui é o seguinte: dados históricos mostram que uma carteira bem diversificada, com 75% em ações e 25% em títulos, tende a crescer, em média, uns 5,5% acima da inflação. Se a retirada anual é de só 4%, sobra ali uma gordurinha, sabe? Uma margem de segurança de 1,5%, que é absolutamente crucial. Só que não é só sobre a média dos retornos. A ordem, a sequência em que esses retornos acontecem, isso pode mudar completamente o jogo. Olha só que exemplo forte. Temos dois investidores e o retorno médio da carteira deles foi idêntico, 6,4%. Só que o investidor A teve o azar de pegar anos ruins logo no começo. Resultado? O dinheiro dele acabou no 25º ano. Já o investidor B, que teve a sorte de começar com anos bons, bom, ele não só se deu bem, como terminou com R$ 800 mil na conta. A mesma média, resultados totalmente diferentes. Isso que a gente acabou de ver tem nome. É o maior risco financeiro para quem se aposenta, o risco da sequência de retornos. É o perigo de dar o azar de precisar sacar dinheiro bem quando o mercado está em baixa. Agora, a beleza da regra dos 4% é que ela não nasceu do nada. Ela foi criada justamente pensando em sobreviver a esses piores cenários, a essas sequências bem ruins. Vamos fazer um teste. Primeiro, vamos imaginar um mercado meio abaixo da média histórica, com retornos um pouquinho menores. Mesmo nesse cenário mais fraco, depois de 30 anos, um portfólio que começou com R$ 1 milhão ainda teria uns 600 mil. Ou seja, ele diminuiu, claro, mas está longe de ter acabado. O plano funcionou. Certo. Vamos para o teste de fogo. E se alguém se aposentasse num dos piores momentos da história do mercado americano? Tipo, em 1966, encarando de cara 15 anos de mercado andando de lado e com inflação nas alturas. E o resultado é impressionante. Mesmo nesse cenário que é assim, o pesadelo de qualquer aposentado, a regra dos 4% se provou resistente. O dinheiro durou os 30 anos do planejamento. Ok, último teste, o mais assustador. E se, logo no dia seguinte da aposentadoria, o mercado simplesmente derretesse? Uma queda de 40% de uma vez. Aqui o risco aumenta, não tem como negar. A taxa de sucesso do plano cai um pouco, mas mesmo assim ela continua bem alta, ao redor de 85%. Ou seja, mesmo com um choque desses, a regra ainda se mostra muito, muito robusta, desde que o mercado se recupere depois, claro. Tudo isso mostra que a regra dos 4% não precisa ser gravada em pedra. Na verdade, o ideal é pensar nela como um ponto de partida, uma base que pode e deve ser ajustada para cada situação. Existem várias maneiras de fazer isso, né? Por exemplo, dá para usar retiradas dinâmicas, ajustando os gastos anuais conforme a performance da carteira. Se a aposentadoria for mais longa, tipo 40, 50 anos, talvez seja mais prudente usar uma taxa menor, de 3,5%. Ou o contrário, para uma aposentadoria mais curta ou para quem não se preocupa em deixar herança, uma taxa de 5% pode fazer sentido. E tem também os guarda-reis, que são como gatilhos automáticos para ajustar os gastos. Claro, como tudo na vida, nenhuma regra é perfeita. E é super importante a gente entender as críticas e as limitações desse modelo. Os críticos têm pontos válidos. Por exemplo, a regra foi baseada em dados do mercado americano e em taxas de juros do passado. Mas para tudo isso existem ajustes. O risco geográfico dá para mitigar investindo globalmente. O impacto de taxas, impostos e juros mais baixos pode ser compensado com pequenos ajustes na taxa de retirada.
E agora, para fechar, vamos conectar tudo isso com um outro conselho financeiro que muita gente já ouviu por aí. Se a gente pegar esses 4% ao ano e quebrar isso por mês, vamos chegar em 0,333%. E essa é exatamente a mesma matemática por trás de outra regra bem famosa, a regra dos 300, que diz que, para se aposentar, é preciso ter acumulado 300 vezes o valor do gasto mensal. São duas regras, mas a ideia por trás é a mesma. No fim das contas, é isso. As críticas são importantes, elas nos ajudam a refinar o plano, mas elas não anulam o valor da regra como um ponto de partida fantástico. É um guia. E, convenhamos, ter um guia é muito, mas muito melhor do que não ter plano nenhum. E isso nos deixa com essa reflexão final, né? Num mundo cheio de incertezas financeiras, entender uma estrutura como essa e saber como adaptá-la nos dá um caminho, uma direção clara. E no final, qual será o maior risco? Seguir um plano que tem seus defeitos, mas que foi testado, ou simplesmente navegar sem mapa?